Então a legislação te dá essa opção. Você pode integralizar por um valor superior, mas você vai apurar ganho de capital e vai pagar o imposto de renda sobre esse ganho de capital. Então, usualmente, os contribuintes integralizam o imóvel na pessoa jurídica pelo valor que está declarado no imposto de renda, que é o valor de aquisição, que, obviamente, muitas vezes, né, usualmente, quando a pessoa comprou esse imóvel há muitos anos atrás, é um valor muito inferior ao valor de mercado atual do imóvel. Então, nesse caso, você tem um imóvel que está declarado no seu imposto de renda por 500 mil, mas vamos supor que hoje ele valha 1 milhão. Você integralizou ele por 500 mil e o capital social é de 500 mil. Então, você está usando todo o valor do imóvel para fins de integralização do capital social. Então, nesse caso, você teria direito à imunidade. Tá? Porque você usou todo o imóvel para fins, você não está deixando parte do imóvel para reserva de capital. E aí, Bruno, qual que é a interpretação dos municípios? Só para eu concluir, você vai discordar. Não vou discordar. É que o que eu achei engraçado é que você não consegue falar uma coisa sem ter o viés do advogado. Falar assim, ó, tem duas interpretações, você não consegue. Você já fala assim, isso é o certo, mas não é bem assim. Mas vamos lá. Eu tô falando qual é a interpretação. Agora, eu dei a interpretação do Supremo, como o Supremo decidiu, analisando ali o voto do relator, o caso prático que foi analisado. Isso é fato. Né? Foi uma parte para reserva de capital e uma parte para integralização do capital social. O Supremo falou, ó, o que integralizou o capital, beleza, você tem imunidade. Agora, quando você integraliza o imóvel, usa o valor total desse imóvel para a integralização daquele capital social, você teria imunidade sobre o valor total. Mas aí os municípios interpretaram isso de uma outra forma. Eles disseram o seguinte, você integralizou esse imóvel por 1 milhão, por 500 mil, por exemplo. Só que esse imóvel, o valor de mercado dele é 1 milhão. Ou seja, a sua imunidade vai alcançar apenas 500 mil. Eu vou te tributar pelo ITBI essa diferença dos 500 mil para o valor de mercado, que é 1 milhão. Aí ele tributa sobre 500 mil. Porque a base de cálculo é o valor venal e não o valor de cálculo. Então, mas e a minha competência para definir a base de cálculo, a competência é minha, do município, não da União. Eu só quero esclarecer o seguinte, aqui o tema é um pouquinho mais complicado, eu acho, nesse ponto. Realmente, o caso concreto analisado pelo Supremo tinha a questão de colocar lá em, como que era a conta reserva de capital. Reserva de capital. E o tema ficou mais genérico. Muito mais genérico. Só que veja, o tema ficou mais genérico, mas dá para interpretar também que é o espírito da coisa. Porque você pode falar, não, mas aquele caso concreto era X, não, mas às vezes você pode interpretar que a intenção dos ministros é, se não foi utilizado para integralização no sentido de aumento formal do capital social, não está abrangido pela humanidade. Pela imunidade, desculpa. Tá, beleza. Só que o que eu quero só esclarecer é o seguinte, não é que os municípios passaram a interpretar equivocadamente. Eles já interpretavam isso. Isso que isso eu queria esclarecer. Já havia... Mas hoje eles usam esse tema para, logicamente... É que tinha município que não estava nem aí. Não, e acordou... Todo, 99%, isso, Carlos. E acordou depois do tema. Então esse que foi o problema. Só que já tinha, por exemplo, eu já tinha casos desse há 10 anos antes. Né, e já ganhávamos, o TJ Paraná já tinha entendimento, não era com reserva de capital, era da diferença do valor integralizado e o valor de mercado. Isso, então não é que é uma novidade. O Supremo foi a primeira decisão do Supremo, mas não foi a primeira decisão do Judiciário Brasileiro. E o Judiciário Brasileiro interpretava esse tema não nesse caso concreto, era esse tema no sentido mais genérico mesmo. Mas concordo, o que aconteceu? A partir do tema, primeiro, a primeira dúvida que surge, o Supremo Tribunal Federal, a redação da tese, realmente é o que eles queriam dizer ou não? Ou eles queriam separar esse caso concreto dos outros? É legítimo o debate. Os advogados podem fazer esse debate. Mas também é possível a outra interpretação. Não é isso mesmo. A gente quer exatamente o que está na tese. Então, esse vai ser um ponto que vai ter que ser debatido. Eu acho que é o primeiro ponto. Concorda? Sim. Com certeza. Claro, o Supremo não esclareceu ainda o que ele quis dizer. Porque, se ele errou na tese... Ou não. Inclusive, no ano passado surgiram algumas decisões monocráticas em recursos da Fazenda. É verdade, ministro Gilmar Mendes. Falando assim, ó, em tribunais de justiça dizendo, ó, o que o STF quis dizer é que se você não usar no capital social, você tem que pagar. Agora, se você pegou o valor histórico e usou todo no capital social, ali o município não pode cobrar além.
o ministro Gilmar disse isso. Isso. Exatamente com então, essas palavras. Esse é um debate legítimo. As duas versões são possíveis, as duas versões são legítimas. Nós temos uma treta. Eu vou até pegar aqui, eu até coloquei isso faz pouco tempo em uma manifestação no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, que um dos processos do nosso escritório, o juiz, o desembargador, melhor dizendo, converteu em diligência o processo. E aí eu vou até pegar aqui o número desse tá bom. Enquanto você vai pegando, vocês vão discutindo aí. O que eu não acho um debate correto do ponto de vista federativo do nosso sistema é falar o seguinte, não, é porque a lei federal do imposto de renda permite, isso vincula o município. Me desculpa, aí eu não consigo concordar. Eu acho que o tema dá para debater por outras razões, porque dá para debater no seguinte sentido, se eu não integralizei o valor integral do imóvel, o que importa é o valor que foi integralizado, eu tenho direito à imunidade como um todo. Sei lá, algo assim. Uhum. Agora, falar que por causa da legislação do imposto de renda, que é lei federal, que não vincula o município, que não tem a ver com o ITBI está vinculado a isso, aí eu acho furado. Então, eu acho que tem dois debates a serem feitos aqui. Eu acho que dá para aprofundar, dá para criar uma tese, mas eu acho que não dá para usar a legislação do imposto de renda como fundamento de vinculação ao município. Né? Porque daí isso é menosprezar os municípios. A gente já falou sobre isso em algum outro episódio. É que aí vem, né, Carlos, aquela ideia do seguinte, da divisão de competências constitucionais. Quem define e a quem é garantido definir todo o arquétipo do ITBI? O município. E ele, ali, a partir da regra de competência do 156, vai definir, levando a não ser que tivesse uma norma geral por meio de lei complementar que determinasse perfeitamente, isso. Aí daria... Essa é a ideia, né? Eu concordo academicamente com essa ideia. Mas apesar disso, eu também concordo que dá para debater a interpretação mais garantista para o contribuinte sem precisar utilizar esse argumento que eu acho furado. Dá para construir uma outra forma. Mas assim, esse é o tema 796, o núcleo. Mas daí nós temos um outro problema que foi criado pelo próprio julgamento do tema 796. Não foi daí nós vamos ter um outro tema. Antes de falar... Só uma coisa, a Nicole quer falar alguma coisa sobre esse ponto específico? Não, acho que é isso mesmo. Deixa eu só trazer aqui essa decisão, já que nós comentamos, essa decisão do Gilmar Mendes. Só menciona eu vou mencionar aqui o recurso, abrir aqui o processo. Cadê? O recurso extraordinário 1449-120 do Mato Grosso do Sul. Tá? Beleza. Julgado dia 13 de junho de 2024, onde ele trata essa questão. É uma decisão monocrática. Assim, bem exceção, vamos dizer assim, porque as decisões, na maioria do STF, estão mantendo esse entendimento. E, assim, majoritariamente, todos os tribunais do país estão mantendo esse entendimento. Então, a coisa tá feia para os contribuintes, por enquanto. Quer ver, ó, só uma... É uma frasezinha. Ele fala assim, ó. A controvérsia trazida não é a mesma que conduziu a tese firmada no paradigma 769. No sentido de que a imunidade tal, né, não alcança a diferença entre o valor do imóvel e do capital integralizado, uma vez que naquele discutia-se valor excedente destinado à criação de capital de reserva. Aqui ele trata especificamente do que o Bruno falou. Isso. Aí ele analisou exatamente a origem do 796. E aí ele tá acatando exatamente aquela visão que o Bruno tinha mencionado primeiro. Perfeito, é isso aí. Gente, por causa do tempo, vamos continuar aqui. Em relação ao 796, surgiu uma nova treta, tendo em vista uma frase meio despretensiosa do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos lá. O Bruno, explica pra gente. Exatamente, Carlos, porque essa matéria que o Alexandre de Moraes colocou no voto dele, a princípio não estava sendo objeto do julgamento. Então, e ninguém discutia. Só tinha um autor que defendia, que é o Kio Charada. É o único. E os contribuintes Procurador municipal vinham levando sempre pau nisso aí. E o Alexandre de Moraes, no voto dele, colocou lá que a imunidade, nesses casos, seria incondicionada, ou seja, independeria da atividade preponderante do contribuinte, porque a Constituição traz, né, que quando a atividade for preponderantemente imobiliária, você não teria direito a essa imunidade. Então, isso havia uma discussão, mas essa preponderância é em relação a todas as hipóteses de imunidade previstas ali
no artigo da Constituição ou só com relação àquela última parte, né, que fala ali da fusão, transmissão de imóveis em função de fusão, incorporação ou extinção da pessoa jurídica, que é a última parte do inciso 1º. Eu acho que vale a pena, Bruno. E o Alexandre de Moraes disse que a imunidade, quando se tratar de incorporação de imóvel em realização de capital social, ela é incondicionada, não importa a atividade preponderante. Esse é um típico obter dictum, porque não faz parte do tema que está sendo julgado. Exatamente. Só que o problema é que isso gerou um furacão. Aí todo mundo, agora acabou o problema. Exatamente. Aí todo mundo começou a defender que já o Supremo tinha decidido que a imunidade era incondicionada. E lógico, não foi bem isso, né? Então... Aquele livro do Kiyoshi Arata que estava lá escondido, ninguém pegava, todo mundo voltou para aquele trem e falou assim, viu que o Kiyoshi Arata estava certo e sempre esteve certo. Né? A gente esqueceu né? A gente tem que pedir desculpas pro Kiyoshi Arata que a gente esqueceu ele lá e na verdade é isso. Agora, eu não vou nem entrar no mérito, tá? Não, eu discordo da interpretação desse. Eu sei. Eu discordo, tal. Eu acho que vale a pena que a gente lê, igual a gente fez a questão da sessão, lê o artigo aqui, ó. Eu acho que é porque às vezes o pessoal não está entendendo, como para não que é essa questão da imunidade, essa diferença. Para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, ó. Diz assim, o parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, primeira hipótese, segundo o obter dictum, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. E aqui é a primeira hipótese, imunidade incondicionada. Segundo o obter dictum no voto do ministro Alexandre de Moraes. Aí a segunda hipótese, que seria nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, que também seria uma imunidade incondicionada. Ela seria condicionada, nessa última hipótese, salvo se, nesses casos, ou seja, de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. É que assim, eu já vi análise de alguns tributaristas que entendem muito de português sobre isso também. É gramática. Porque assim, se fosse nestes casos, o Alexandre de Moraes estaria correto. Se fosse naqueles casos, a imunidade incondicionada seria a última. Você entende? Agora, nesses é tudo. Então, assim. A história do. Tem uma questão de português. Né? Mas. E essa sempre foi a interpretação. Isso. O problema é assim, nestes ou naqueles. Então, assim. Mas. E aí surgiu o tema, né? E aí que surgiu o tal do tema. Como que é o número do tema, gente? 1348. Foi recente, né? Isso foi em novembro de 2024, que daí o STF, vendo toda essa discussão do voto do Alexandre de Moraes, esse obter dictum, falou, vamos reconhecer então a repercussão geral desse tema para decidir efetivamente se essa imunidade é incondicionada ou não, né? Essa imunidade relativa à incorporação de bens em realização de capital social. Então isso é que vai ser decidido pelo Supremo nesse tema, só que ele vai ter que decidir, não sei se ele vai abranger isso nesse tema ou vai ter que fazer um outro tema para esclarecer a questão da diferença para o valor de mercado, porque ele falar que a imunidade é incondicionada, em muitos casos, não vai adiantar nada para o contribuinte, porque se pegar um contribuinte que tem um imóvel lá declarado por R$100 mil que comprou na década de 80, sei lá, hoje esse imóvel vale 10 milhões. Você acabou de ver mais um corte de podcast gravado aqui no ID Studio. Você também pode ter um podcast como esse, falando da sua empresa, do seu produto, do seu serviço ou de qualquer outro assunto que você goste. Gostou da ideia? O link para o episódio completo e para falar com a gente está aqui na descrição desse vídeo.